Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Tânia Rigaki, sou Safira da Dionese, trabalho com marketing de relacionamento há 1 ano e meio aproximadamente e também sou cirurgia dentista, formada há 17 anos pela USP e atualmente trabalho nessas duas profissões, nesses dois ramos de atividade, com odontologia e também empreendendo com a marca Dionese. A minha missão hoje aqui é falar um pouquinho para vocês sobre todas as propriedades do último lançamento que a Dionese fez, que é o creme dental Restore, certo? Fiquei muito contente quando a Dionese lançou esse creme dental, porque por eu ser dentista, né, eu consegui integrar, né, as minhas duas atividades e fiquei muito feliz também pelo benefício que eu proporcionaria para os meus pacientes. Né, conhecendo bem a empresa com que eu trabalho, eu sabia que com toda certeza o creme dental não seria mais do mesmo, né, com toda certeza teria um diferencial e eu estava muito curiosa para conhecer todas as propriedades desse produto. E nos últimos 15, 20 dias mais ou menos, eu andei estudando bastante, pesquisando bastante artigo científico com todas as propriedades que os ingredientes do produto proporcionam. E fiquei assim, tô cada vez mais apaixonada por esse produto. É realmente um produto completamente inovador, um produto completamente ousado, né, dentro do mercado que a gente tem hoje em dia. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as propriedades dele. Então vamos lá. Bom, esse aqui é o nosso creme dental, Restore Speed Whitening Nano Repair, tá? Ou também conhecido como Restore, né? Porque ele vai reparar o esmalte dentário perdido por agentes externos. Vamos falar um pouquinho sobre a essência dele, tá? Pessoal, lembrando que hoje o nosso treinamento é voltado para distribuidores, tá? E não para a classe odontológica. Então, assim, os dentistas que estiverem aqui assistindo poderão depois me chamar no particular, se precisarem saber de alguma informação mais técnica, né? Se precisarem entrar em algum detalhe mais específico, mas lembrando que esse treinamento é feito para o distribuidor entender um pouquinho melhor como que ele funciona para que ele possa fazer uma boa venda para o cliente final dele, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o que ele tem de diferente que os outros cremes dentais não têm. Primeiro, ele contém nano-hidroxiapatita na composição dele, tá? A grande maioria dos cremes dentais que a gente tem no mercado não contém a nano-hidroxiapatita, tá? Alguns cremes dentais de outras marcas, principalmente marcas importadas, aqui no Brasil eu não consegui achar nada, né? Desconheço se tiver, mas marcas importadas, algumas delas têm a nano-hidroxiapatita, porque na verdade essa é uma tecnologia que já vem sendo estudada há muito tempo, né? O produto desenvolvido é mais recente, mas essa tecnologia ela é uma tecnologia que já vem sendo muito estudada no meio científico, no meio acadêmico. Então, é um dos diferenciais, eu já vou explicar um pouquinho como que ela funciona e para que ela serve, tá bom? Outro agente, né, muito interessante que eu estudei bastante é o extrato de melaleuca, que ela contém na composição, o xilitol, né? Assim, o xilitol já tem alguns cremes dentais aqui no Brasil, mas eu só consegui encontrar em cremes dentais para bebês. Eu não consegui encontrar em cremes dentais para adultos, tá bom? Se tem, desconheço, não deve, com toda certeza não é muito popular e nunca recebi nenhum representante comercial falando sobre um creme dental que contém no seu princípio ativo o xilitol e a ausência do flúor. Tá bom? A ausência do flúor é uma coisa assim completamente fora da caixa de tudo que os dentistas estão acostumados a prescrever para os seus pacientes. Tanto que assim, a hora que lançou, eu fiquei com um pouquinho de receio em relação ao creme dental pela ausência do flúor. Né, assim, os dentistas, principalmente da minha geração, né, sou formada há 17 anos, talvez os dentistas formados mais recentemente já não tenham tanta esse amor pelo flúor, né? Mas os dentistas da minha geração, para os mais velhos, com toda certeza todos eles têm um certo uma confiança muito maior em um creme dental com flúor. Porém, eu vou contar para vocês também daqui a pouquinho sobre todos os benefícios que a Dionese nos proporciona removendo
o flúor da composição do nosso creme dental, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre a nanohidroxiapatita, tá? Essa é a fórmula da nanohidroxiapatita, eu coloquei para quem gosta de química, cálcio 10, fosfato 6, hidroxila 2, né? K10, PO4, 6, OH2. Para que a nanohidroxiapatita serve? Tá? O primeiro fator relevante da nanohidroxiapatita é a remineralização. Prestem atenção que eu não estou falando sobre regeneração, porque são duas coisas diferentes. Quando eu vi que teria o princípio ativo seria a nanohidroxiapatita, eu comecei a me questionar se essa nanohidroxiapatita se incorporaria no esmalte do dente, se transformando em dente. E pesquisando, conversando com alguns professores da área, conversando com pessoas que têm pesquisa científica publicada sobre nanohidroxiapatita, o que se conclui é que a nanohidroxiapatita ela não vai grudar no esmalte do dente, se transformando em dente, tá? Isso eu até comentei com algumas pessoas da minha equipe que isso seria praticamente um milagre, né? Uma coisa dessa não acontece. Por quê? Para haver a formação do esmalte, a gente precisa de células que secretam o esmalte. Tá? O esmalte ele não é encontrado na natureza de alguma maneira. Tá? O mineral principal do esmalte é a nanohidroxiapatita. Desculpa, é a hidroxiapatita. Porém, o esmalte não é feito só disso, também tem algumas células que são importantes na formação do esmalte. Então, ela não vai regenerar o esmalte, trazendo o esmalte que se perdeu e colocando ali uma coisa que não tinha. Tá? Isso não vai acontecer. O que ela vai fazer? A remineralização é assim, imagina que o dente, né, tá lá na nossa boca e a gente se alimenta, né, de alimentos açucarados, muitas vezes cariogênicos, que fazem cair o pH da nossa boca, tá bom? Em um meio ácido, né, seja por secreção dos ácidos pelas bactérias que estão na nossa boca, seja por queda do pH por alguma outra razão, em um meio ácido, a hidroxiapatita ela se torna um mineral solúvel, certo? Então é assim, toda vez que cai o pH da nossa boca, né, ou que a gente come açúcar, as bactérias vão lá e metabolizam o açúcar e secretam ácidos, tá? É assim que acontece. Toda vez que isso acontece, o nosso esmalte fica mais solúvel no meio ácido, tá? E o que significa mais solúvel no meio ácido? Ele começa a se desfazer, né? A se desintegrar. Isso é uma coisa que acontece rotineiramente e diariamente, a desmineralização. Não adianta a gente achar que a desmineralização não vai acontecer. Ela vai acontecer sempre, tá? Por isso que é importante que a gente tenha um agente para fazer a remineralização, né? Como é o caso da hidroxiapatita, que quando a gente escova com creme dental que contém hidroxiapatita, ela vai se depositar ali ou no biofilme, né, que é onde fica a camada de bactérias, ou na superfície do dente, tá, depositada e não integrada, né, e no meio ácido, o ácido vai atacar primeiro ela, né, que tá ali mais na superfície, protegendo o esmalte de ser atacado pelos ácidos. Porém, invariavelmente, os ácidos também vão atacar o esmalte do nosso dente. E ela que foi atacada pelos ácidos, ela se desintegra em alguns íons que conseguem se grudar no esmalte de novo, fazendo a remineralização do esmalte, certo? Eu costumo assim, usar uma analogia que é assim, é como se a nanohidroxiapatita que fica ali na superfície do dente fosse um guarda-costas do nosso esmalte do dente. Então assim, os efeitos dos ácidos vão pegar primeiro essa nanohidroxiapatita que está ali na superfície para depois chegar no nosso dente. Tá bom? Então assim, o efeito de remineralização é promovido sim pela nanohidroxiapatita. Isso é exclusivo do nosso creme dental? Não, tá? Fique bem claro que todos os cremes dentais promovem a remineralização, tá bom? Essa é uma das propriedades da nanohidroxiapatita que eu queria falar sobre para vocês, né? Mostrando a diferença da regeneração, porque não dá pra gente virar para o nosso cliente final e falar que o creme dental que contém nanohidroxiapatita vai regenerar o esmalte, porque ele não vai.
tá? Essa palavra é uma palavra que vai ser empregada erroneamente. Não regenera, tá bom? Ela remineraliza, assim como todos os outros cremes dentais, mas existem diferenciais que só acontecem com a hidroxiapatita. Vamos lá que eu vou falar um pouquinho, tá? Outro fator que é muito interessante é a presença da nanohidroxiapatita. A atuação dela em um dente que está sofrendo erosão ácida, tá? O que é a erosão ácida? Quando o pH da nossa boca cai consideravelmente, todo o esmalte do dente fica muito mais solúvel e ele começa a se desgastar mais, tá? Quando que isso acontece? Por exemplo, uma pessoa que tem bulimia, né, que tem assim hábito de vômito com frequência, ou uma pessoa que tem enxaqueca, que vomita também com muita frequência, né, o ácido clorídrico que está lá no estômago volta para a cavidade bucal e acaba provocando uma queda brusca no pH, então essas pessoas têm mais predisposição a ter um desgaste maior dos dentes, tá bom? Funciona igualzinho uma erosão em um talude inclinado de terra que está ali sem grama. Tá? Imagina que você tem um talude, né? Tá ali só a terra e chove bastante em cima desse talude, faz uma enchente, uma coisa de louco. O que vai acontecer? Vai acontecer uma erosão, né? Esse talude ele vai se desgastar, né? Vai sofrer perdas de estrutura. Quando a gente faz a deposição da nanohidroxiapatita na superfície de um dente que sofreu essa erosão ácida, é como se a gente colocasse um gramado nesse talude, né, que vai impedir da erosão continuar. Se a gente não restaura ali a área que se desfez, né, imagina assim, fez uma fenda no talude, a gente não reconstruiu nada e colocou grama em cima. A grama por si só não vai fazer o talude voltar a ter o formato que tinha antes, certo? Assim como a nanohidroxiapatita. Um dente que sofreu uma erosão ácida, né, a ação de uma erosão ácida, um dente não vai voltar a ter o esmalte que ele já perdeu. Mas essa camada de nanohidroxiapatita, ela se imbrica ali aonde teve perda de estrutura de esmalte e protege de uma perda ainda maior, tá bom? Então ela entra nas irregularidades do esmalte do dente que ficaram por causa dessa erosão ácida, tá bom? Vamos lá. Como que a nanohidroxiapatita funciona com o branqueamento e com o clareamento, tá? Até teve uma discussão em algum dos grupos, né, no qual eu estou, de distribuidores da Junesse, perguntando sobre as diferenças entre o branqueamento e o clareamento, tá? Primeiro, o branqueamento, ele não é a mudança de coloração do esmalte do dente, da estrutura do dente, tá? Ele é o quê? É como se limpasse a superfície, né, com material abrasivo, né? Então remove as manchas da superfície, as manchas superficiais, deixando o dente com uma coloração um pouco mais branca, certo? Ela não vai quebrar o pigmento do dente. Agora, por que no nosso rótulo, né, aqui por exemplo, ó, aqui, né, a gente consegue ver que no nosso rótulo tem uma função de clareamento, né? A função branqueamento, ela na verdade nem é causada pela nanohidroxiapatita. A função do branqueamento é causada pela sílica, que é um agente abrasivo muito suave, né, que está presente no nosso creme dental, né? É um dos abrasivos mais suaves que tem hoje em dia, né, dentro da indústria dos cremes dentais, e que vai promover essa remoção de manchas externas. Para promover a quebra do pigmento, né, os profissionais da área da odontologia sabem muito bem que é impossível quebrar um pigmento sem a aplicação de um peróxido, né? Precisa ser um peróxido de hidrogênio, um peróxido de carbamida nas diferentes concentrações. Então, assim, o nosso creme dental ele não vai provocar um clareamento químico, mas como que ele vai funcionar? Como as nanopartículas de hidroxiapatita são partículas muito pequenininhas, elas conseguem penetrar nas microfissuras que estão no nosso esmalte dentário.
Quando a gente envelhece, os nossos dentes eles começam a ficar mais quebradiços, com um pouco mais de fissuras, e a nanohidroxiapatita é um mineral branco e ela consegue penetrar ali nessa fissura do esmalte, deixando um aspecto mais claro. Tá? É como se fosse assim, eu coloquei essa imagem de um rejunte porque eu gosto de explicar mais ou menos assim. É como se a gente tivesse uma parede branca com fissuras e a gente passa um rejunte branco, né? A parede vai clarear, tá? Mas ela não vai clarear porque ela mudou de cor, e sim porque ela teve um aspecto mais claro pela coloração do rejunte, né? Que no caso seria a hidroxiapatita, tá bom? Então existe sim a função clareamento, não é um clareamento químico, tá? E também não é um clareamento definitivo, né? Um clareamento que a gente faz no consultório é um clareamento de quebra de pigmento. Esse é um clareamento de embricamento mecânico, né? Não tem assim uma reação química que acontece para promover esse clareamento, mas que tem uma função que clareia realmente, né? E não é só pela remoção das manchas, isso tem. Tá? E essa tecnologia, na verdade, eu descobri agora, né? Eu nem sabia que existiam cremes dentais assim. Consegui achar 3, né? Um que é comercializado em Portugal, um que é comercializado na Suíça e um que é comercializado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu não consegui achar nenhum, né? Que age dessa maneira, que tem essa tecnologia, pelo menos não cremes dentais de uso doméstico, né? De uso que o paciente usa em casa. Só consegui achar assim em uso profissional, tá bom? Também vi alguns artigos demonstrando que a ação da hidroxiapatita também é de promover o polimento da superfície do esmalte. Tá? Um esmalte assim muito polido, ele tem um aspecto mais claro do que um esmalte que tem mais rugosidade. Né? Quando a gente observa o esmalte do dente no microscópio, a gente vê que ele não é lisinho, né? A gente sente ele lisinho no nosso dente, mas microscopicamente ele tem ranhuras e fissuras. A nanohidroxiapatita se deposita nessas ranhuras e fissuras e deixa o esmalte mais liso, e isso também causa um pouco de ilusão de ótica, né? Quando a gente olha e fala, não, realmente está mais branco, são os nossos olhos que estão olhando uma superfície mais polida e com um aspecto mais claro, tá? Então significa que é uma mentira? Claro que não, porque essa ilusão de ótica promovida pelo polimento, né, que o esmalte recebe, é uma ilusão de ótica perceptível a todos os olhos. Então assim, clareou, foi por meio químico, né, biológico? Não foi por um meio mecânico, mas que clareou, tá bom? Quem já teve a oportunidade de experimentar o creme dental, talvez, não sei se vocês tenham percebido isso, mas eu percebi assim, na primeira escovação, como que a superfície do dente fica assim extremamente lisa e polida, né? Parece que a gente fez um polimento profissional realmente, né? E não pode ser assim só por causa do polimento em si, porque as partículas abrasivas são muito pequenininhas, né? Essas de uso diário, né, que a gente tem em casa, elas nem podem ser muito abrasivas, porque senão acaba desgastando demais o esmalte do dente. Tá? As partículas mais abrasivas que a gente utiliza é somente no consultório e com intervalo de 6 em 6 meses, mais ou menos, que a gente pode fazer, e ainda assim com bastante cautela, tá bom? Em um dente que está com muito desgaste, já manter uma pasta um pouco menos abrasiva, mesmo para um polimento profissional, tá bom? Deu para entender? Acho que ficou bem claro, né, como que funciona o agente clareador promovido pela nanohidroxiapatita. O tratamento da hipersensibilidade eu também achei fantástico. Por quê? O que causa a hipersensibilidade no nosso dente? É a exposição da dentina, tá? A dentina é a segunda camada do dente, que fica abaixo do esmalte. Igual na nossa pele a gente não tem a epiderme, a derme, né? No nosso dente a gente tem o esmalte e a dentina. A dentina, ela não é uma camada tão mineralizada quanto o esmalte, né? O esmalte ele é extremamente duro, extremamente rígido. Como que eu costumo explicar para meus pacientes? Falo, nossa, doutora, mas por que acontece isso? Por que fica com essa sensibilidade toda, né? Principalmente as pessoas que têm um pouquinho mais de recessão nas gengivas, por que isso acontece?
A dentina, ela tem uma porosidade muito maior do que o esmalte, né? Se você olhar a dentina no microscópio, ela parece essa primeira imagem que eu coloquei aqui, essa primeira imagem cheia de furinhos, né? Quando você olha no microscópio. E esses furinhos, né? Eles são, têm terminações nervosas que moram dentro desses furinhos. Então, qualquer ação do meio externo que pegue, né, nesses furinhos, né, seja gelado, seja um doce, que seja muito, né, um alimento muito ácido, ou calor, um café muito quente, qualquer estímulo que tenha nesses furinhos, né, que ficam na dentina, nessas terminações nervosas, o dente interpreta como sensação dolorosa, né, e isso é extremamente frustrante para o paciente que quer tomar ali um sorvete, que quer tomar um café quente, às vezes ele não consegue de tanta sensibilidade que ele tem nos dentes, certo? E por que esses furinhos ficam aparecendo se eles estão na segunda camada? Porque abaixo do nível da gengiva a gente não tem o esmalte, né? O esmalte ele fica exclusivamente fora da gengiva. A parte que fica para dentro da gengiva, essa parte que fica para dentro da gengiva dentina exposta, tem uma cobertura que se chama cemento, né? Que é a parte que protege a raiz do dente, mas o cemento, na junção entre o cemento e o esmalte, ficam algumas falhas, né, ali entre o final da raiz e onde começa a coroa do dente. E aí aparecem esses furinhos, né, que ficam bem assim pertinho da gengiva, né, a parte mais pertinho da gengiva. Se você olhar no espelho, você consegue até notar a coloração diferente, né, o esmalte tem uma coloração mais branquinha e a dentina tem uma coloração mais amarelinha, né, essa coloração mais amarelinha que fica perto da gengiva é onde tem essas terminações nervosas. E por que às vezes elas ficam expostas? Vamos pensar que o dente, vamos pensar que ele é como se fosse uma Maria Mole coberta com uma casquinha de chocolate, tá? Essa explicação eu recebi de um professor na época que eu fazia graduação e eu uso essa explicação até hoje para meus pacientes porque eu acho muito simples de entender o que acontece. Imagina que o dente é uma Maria Mole coberta com uma casquinha de chocolate e conforme as forças mastigatórias acontecem, a Maria Mole vai fazendo assim, né? E a parte externa, né, que seria no caso o chocolate, fica mais quebradiça, né, conforme você faz assim, e essa parte externa acaba sendo ficando muito friável, né, fica quebradiça ali. Aí, imagina que isso é o seu dente, né, o seu dente, conforme vai recebendo as cargas mastigatórias, vai ficando bem quebradiço ali na linha do esmalte. Aí a gente vai lá e escova o dente com bastante força, com uma escova bem dura, com bastante força mesmo, e leva todo o esmalte embora. Aí essa dentina fica exposta com cada vez mais poros, né, esses buraquinhos, né, não chamam poros, né, chamam túbulos dentinários, mas para facilitar, né, o linguajar, vamos chamar eles de poros, né, como se fossem os poros da nossa pele. Eles ficam cada vez mais abertos, porque conforme vai se desgastando, a embocadura desses buraquinhos, a embocadura aumenta. Ele é como se fosse um cone invertido. Começa bem fininho, né, na superfície do dente e vai aumentando à medida que ele se aproxima da polpa dentária, né, que seria o interior do que tem lá dentro do dente, né, onde ficam os nervos, os vasos sanguíneos. Como que a nanohidroxiapatita vai melhorar essa hipersensibilidade causada por essas terminações nervosas que ficam dentro dos buraquinhos? A nanohidroxiapatita entra nos buraquinhos, né? Como ela é muito pequenininha, ela é uma partícula muito minúscula, né? Nanopartículas, elas conseguem penetrar profundamente dentro dos canalículos dentinários e fechando, né, a embocadura. Então, assim, as terminações nervosas passam a não ter mais contato com o meio externo, né, quando elas se imbricam ali nesses buraquinhos. Essa imagem que eu coloquei embaixo, né, embaixo dessa dentina cheia de furinhos, é uma dentina que recebeu um tratamento com creme dental para hipersensibilidade. Tá? Eu não consegui encontrar uma imagem feita com microscopia de varredura, né, que seria essa imagem de microscópio eletrônico, feito com a nanohidroxiapatita. Essa aí é uma imagem feita com um creme dental, um dentifrício comum para hipersensibilidade dessas marcas comerciais que a gente tem no mercado.
Mas eu resolvi colocar para vocês conseguirem entender o que acontece e por que a nanohidroxiapatita é superior aos cremes dentais que a gente tem no mercado, né, com os agentes dessensibilizantes. Porque esses agentes dessensibilizantes, eles ficam na superfície da dentina, né? Enquanto que a nanohidroxiapatita entra nesses túneis, né, nesses canalículos e ficando mais profundamente. Então, assim, a nanohidroxiapatita, ela não é um tratamento definitivo que vai fechar para sempre os túbulos dentinários, tá? Isso pode, mas isso pode voltar, né? Os túbulos podem voltar a se abrir conforme vai passando o tempo, mas isso é um tratamento muito mais duradouro, diferente de um creme dental que a gente tenha no mercado atualmente para hipersensibilidade, que se deposita ali na superfície e na próxima vez que você escovar com um creme dental que não seja específico para hipersensibilidade, essa camada protetora vai sair, né? Então o nosso ele penetra profundamente, então ele tem uma ação muito mais prolongada do que os cremes dentais para hipersensibilidade convencionais, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre extrato de melaleuca. Uma planta, né, cultivada na Austrália, né, em que é removido um óleo, né, de melaleuca e colocado no nosso creme dental. Qual que é o grande benefício, né? A melaleuca, eu achei muitos artigos comprovando a eficácia antimicrobiana, né, bactericida e bacteriostática da melaleuca, também conhecida como tea tree, acho que é isso, né, que é o nome em inglês. Essa ação bactericida e antimicrobiana, comprovadamente, ela é semelhante à ação da clorexidina, né? O espectro, né? A quantidade de bactérias que ela consegue abranger é muito semelhante à clorexidina, né? Que é um agente que a gente já tem no mercado hoje em dia. Só que assim, tem estudos comprovando que a melaleuca promove ainda uma ação mais prolongada do que a clorexidina, né? A clorexidina, assim que a gente para o uso, né, seja um bochecho, seja um creme dental que contenha clorexidina, o nível de bactérias já volta a subir imediatamente, tá? A ação da melaleuca dura por algumas semanas com queda da contagem total das bactérias que estão morando na boca. Tá? Então, o que isso promove? Uma ajuda no combate à gengivite. Gente, eu não estou falando que o nosso creme dental vai combater a gengivite, tá? A gengivite é uma doença e ela só consegue ser curada com a ajuda de um dentista, tá bom? Existem procedimentos que são realizados no consultório exclusivamente e que vão promover a cura da gengivite. Um creme dental sozinho, né, ainda que ele contenha um agente antimicrobiano, ele não consegue por si só tratar a gengivite, tá bom? Então assim, eu tenho muita gengivite, então você vai usar o creme dental aqui que ele vai resolver o seu problema. Não vai, tá? Uma pessoa que tem gengivite, ela deve ser orientada a procurar por um cirurgião dentista para fazer o tratamento da gengivite e sim continuar com o tratamento com o nosso creme dental Restore em casa, porque ele vai sim promover a queda dos micro-organismos patogênicos que tem na nossa boca. Tá bom? Então vai auxiliar no combate à gengivite, não vai combater a gengivite, são coisas diferentes, tá bom? Promove um hálito fresco, né? A manutenção do paladar também é uma coisa que assim, os produtos que contêm clorexidina acabam depois de umas 2 semanas, o paladar do paciente fica completamente alterado, né? Não sente mais o sabor dos alimentos, não sente mais o sabor, né, de muitos dos alimentos e chega reclamando no consultório, falando: nossa, esse produto acabou tirando a minha sensibilidade, eu não consigo mais sentir o gosto de nada. Sim, a clorexidina, ela atua no paladar, a melaleuca não atua na alteração do paladar. Então a pessoa continua tendo a sensibilidade, as sensações do sabor dos alimentos, tá? Isso assim é um grande diferencial
porque é um dos fatores que a gente não pode ficar com a clorexidina por muito tempo prolongado é pela perda do paladar, pelo paciente. Outra coisa, os produtos que contêm clorexidina, seja dentifrício, seja bochecho, eles promovem uma mancha escura, né, uma mancha marrom. Então, assim, os cremes dentais e os bochechos à base de clorexidina devem ser prescritos por um curto espaço de tempo enquanto o paciente está em tratamento no dentista. Tá? É o dentista que vai estabelecer por quanto tempo que vai ser utilizada a clorexidina, mas eu particularmente não prescrevo clorexidina por mais de 7 dias. O dente fica completamente pigmentado, fica todo marrom, fica horroroso, né? Então depois a gente acaba tendo que fazer uma profilaxia para remover o pigmento causado pela clorexidina. E a melaleuca não traz esse manchamento desagradável horroroso, né, que tem os produtos à base de clorexidina, né? E os produtos à base de clorexidina, além de tudo, tem um sabor bastante amargo, né? E a melaleuca não tem esse sabor amargo, né? E fora que assim, ele é um fitoterápico, né? Para quem segue uma linha mais natureba, né? Uma linha mais vegana, com menos química, vai gostar mais da melaleuca em relação à clorexidina. Sobre o espectro de ação a gente pode ficar tranquila, porque a ação da melaleuca é muito potente, né, muito semelhante à clorexidina, e por ela manter o nível de bactérias em um nível reduzido, né, e não eliminar completamente, ela também não promove um desequilíbrio da microbiota bucal, né, a flora bacteriana, a ponto de causar a invasão de um micro-organismo oportunista, né? Por exemplo, às vezes acontece de fazer bochechos, né, com antissépticos por um tempo muito prolongado, acaba eliminando completamente, não completamente, mas assim, eliminando a quase zero, né, as bactérias que estão residentes dentro da nossa boca, e acaba tendo mais predisposição à contaminação por uma candidíase, por exemplo, né? Isso é um fator completamente desagradável e não é provocado pela melaleuca, porque ela não promove esse desequilíbrio da microbiota bucal, tá bom? Falando um pouquinho agora sobre o xilitol, né? Eu coloquei essa imagem de 2 sanduíches, sendo um de borracha e um de verdade. Por quê? Apesar da semelhança, né, dos sanduíches, a gente pode observar, um é alimento e o outro não é alimento, né? O xilitol, ele é um adoçante que parece muito com açúcar. As bactérias olham para o xilitol e elas pensam que o xilitol é um açúcar. Aí o que acontece? Elas vão lá para metabolizar o xilitol. Só que elas não conseguem metabolizar o xilitol assim como elas conseguem metabolizar a sacarose, né? O açúcar comum. Então o que acontece? As bactérias não produzem ácidos porque elas não conseguem metabolizar o xilitol. É como se assim, o xilitol enganasse as bactérias, elas se alimentam do xilitol e elas não produzem ácido e acabam morrendo de fome, tá? Elas não vão morrer e desaparecer completamente, né? Vai haver sim uma queda, né, no número total de bactérias, mas elas não vão desaparecer. A principal ação do xilitol é manutenção do pH da boca. Tá? Não é uma ação bacteriostática. Ele tem também essa ação, mas não é a principal. Tá? O que a gente pode falar muito do xilitol é que ele vai regularizar o pH da boca, porque as bactérias que estão ali não secretam ácidos na presença do xilitol. Então não acontece a queda do pH, então não acontece o desenvolvimento de cáries, de manchas brancas e a desmineralização do esmalte do dente. Tá bom? É muito legal assim que a Dionese tenha se preocupado em colocar o xilitol na composição do Restore por causa da ausência do flúor, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre a ausência do flúor. Tá? Quando eu comecei a estudar o Restore, na verdade assim, o meu maior desconforto em relação ao creme dental era que ele não tinha flúor na composição. Deixa eu explicar por quê. O benefício do flúor para os dentes é incontestável, tá? Assim, não existe como falar que ele não faz bem para os dentes, porque ele faz, e ele faz muito. Como que ele funciona? Ele vai se ligar quimicamente na estrutura do esmalte do dente, deixando o esmalte mais duro, tá? Porque a hidroxiapatita que está ali na superfície do dente,
ela perde, né, o cálcio e entra um flúor. Então ela se transforma em uma fluorapatita. A fluorapatita é um mineral muito menos solúvel em um meio ácido do que a hidroxiapatita. Então, ainda que exista uma queda do pH bucal, não vai haver a desmineralização do esmalte do dente. Por quê? Por ele ser um mineral mais duro. Né? Quando eu costumo explicar como funciona o flúor, imagina assim que você tem um quintal com grama, né? E ali naquele quintal, vira e mexe, formam uns formigueiros altos, né? Você olha e fala assim, puxa, minha grama tá com formigueiro. Todos os dias você vai lá e tem que pisar no formigueiro para ele não se formar, para ele não virar um formigueiro alto. Isso é escovação normal que a gente faz, né? Escovação é como se a gente pisasse no formigueiro. Se a gente for lá e colocar um veneno de formiga no gramado, a gente vai matar as formigas, né? Mas a gente mata a grama também, tá? Isso é a ação dos antissépticos, uma ação antimicrobiana muito violenta que teria sobre as bactérias da boca, tá bom? E agora, como que o flúor funciona? É como se a gente chegasse e concretasse completamente ali aquele nosso gramado. Significa que não vai nunca formar formiga ali no nosso concreto? Não, a formiga entra, ela forma um formigueirinho dentro do concreto também, mas é muito mais difícil ela conseguir fazer um formigueiro no concreto do que na grama, tá? Assim, o flúor, ele é como se a gente concretasse o nosso dente e ele fica realmente muito mais duro a ação das bactérias, tá? Então, esse é o benefício do flúor. Por isso que, assim, talvez no meio odontológico a gente cause um pouco de burburinho na hora que a gente está introduzindo o nosso creme dental sem flúor, por causa dos benefícios do flúor que são incontestáveis, não tem como a gente dizer que ele não faz bem pros dentes. Só que pesquisas mais recentes têm demonstrado que o flúor é uma neurotoxina. Então, assim, o que adianta ele fazer super bem para os dentes e não fazer bem para a nossa saúde no geral, para o nosso cérebro, né? Ele tem sido associado ao desenvolvimento de doenças neuronais como Alzheimer, né? Que é uma doença que está aumentando a incidência cada vez mais e é um fator a ser considerado. Existem estudos demonstrando que o uso de flúor em crianças, né, em crianças que usam creme dental fluoretado ou que fazem aplicação de flúor ou que consomem água fluoretada, né, do abastecimento da cidade, essas crianças têm uma queda do QI, né? Elas têm um rendimento cognitivo inferior a crianças que não recebem flúor. Então, assim, para a gente ver a gravidade de onde que a gente, a gravidade da administração indiscriminada do flúor, né? O flúor, ele entra no nosso corpo, ele não consegue mais sair, ele é considerado como se fosse um metal pesado, né? Tem pesquisas comparando a toxicidade do flúor com um pesticida, por exemplo, né? Que para combater as pestes na lavoura. Então, cabe a nós, né, assim, não só nós do meio odontológico, os dentistas se conscientizarem disso, mas também a população e exigir um creme dental sem flúor, porque o flúor, no meu ponto de vista, ele deve ser utilizado com muita cautela somente por um profissional no consultório. Tá? Ele realmente deveria ser removido do uso diário, tanto do abastecimento de água, quanto dos cremes dentais fluoretados, quanto dos suplementos que contêm flúor. Deveria ser completamente abolido, né? E as pessoas deveriam receber o flúor somente por um profissional da área dentro do consultório com toda a segurança, tá bom? Então, assim, tem também estudos, né, mostrando a associação da administração do flúor com o aumento da incidência do autismo, né, principalmente nas gestantes, e outro fator, né, que assim, isso já é conhecido, né, pelos dentistas em geral, que a ingestão de doses altas de flúor pelas crianças podem provocar uma fluorose, né? A fluorose é o quê? Como se são manchas brancas ou acastanhadas, né, que nascem nos dentes permanentes,
provocadas pelo excesso de flúor. Então, assim, o dente, ele, em vez de ele nascer forte pela ação do flúor, ele vai nascer muito mais friável, né? Muito mais quebradiço, muito mais poroso pela ação exagerada do flúor. Só que assim, cuidado ao falar da fluorose, principalmente com dentistas, porque a fluorose ela é causada somente no momento em que o dente está sendo formado. Então, por exemplo, nós que já estamos com todos os nossos dentes na boca, falar que o consumo do flúor vai provocar fluorose na gente, isso não vai, tá? Provoca fluorose na época que o dente da criança está se formando. Então, a gente tem um bebê de 2 anos com os dentes permanentes todos sendo formados ali dentro do osso da maxila dela. Lá em cima está nascendo os dentes permanentes já. Essa criança, sim, ela pode ter uma predisposição maior a ter a fluorose se ela receber o flúor em altas doses, tá bom? Então, assim, pelo que eu estudei, né, em relação aos malefícios do flúor para a nossa saúde no geral, no meu ponto de vista, é muito mais importante do que o benefício que ele causa para os nossos dentes. E, gente, eu sou dentista, tá? Lembre-se de que, assim, a minha maior prioridade é a manutenção da saúde bucal, né, dentro da minha profissão, assim, isso é muito importante. Mas um indivíduo que vai, uma pesquisa que já comprovou, a pesquisa de Harvard, tá? Não sou eu que estou falando, são pesquisas desenvolvidas nas melhores universidades do mundo, associando o uso do flúor com problemas neuronais, né? Até associando com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Nas crianças, né? Associados ao uso do flúor. Então, assim, existem outros métodos para que a gente possa prevenir as cáries. E a Dionese conseguiu juntar tudo isso em um único creme dental. Colocou ele sem flúor para que não tenha esse malefício causado para a nossa saúde, né, para os nossos neurônios, né, digamos assim. E só que associado a isso, colocou outros tipos de tecnologia que vão sim prevenir o desenvolvimento das cáries, tá bom? Mas lembrando que, assim, uma visita ao dentista é sempre necessária, tá? Fazendo uso do flúor ou não fazendo uso do flúor, porque o flúor não é um milagre, né? O flúor ajuda muito, mas o flúor não é um milagre. Então, assim, utiliza o flúor, mas come muito açúcar, não escova os dentes direito e vai acabar desenvolvendo cárie também, tá bom? Mas vamos começar a pesar isso, né? Os malefícios que causam para a nossa saúde no geral, com relação ao benefício que causa para os nossos dentes. Qual que é o diferencial competitivo do nosso Restore? Não tem nenhum creme dental que tenha tudo isso no mesmo produto, né? Pelo menos eu desconheço e eu acredito que realmente não tenha, não existe nenhum. Eu coloquei essa imagem dessa mulher porque, assim, normalmente existem as mulheres que querem fazer tudo de uma vez, né? Elas querem ser dona de casa, querem trabalhar fora, ser bem-sucedido, ganhar muito dinheiro, cuidar do corpo, ir na academia, ir no salão, ter tempo para os filhos, fazer todas as refeições. Então, assim, isso é aquela mulher que é um x-tudo mais ovo, né? Então, todas as características positivas ela quer englobar. O nosso Restore é exatamente isso. Tudo que é desejável em um creme dental, ela tem, né? Tudo em um único produto, né? Além dele ser no meu ponto de vista, o maior diferencial dele é que ele é sem flúor, porque, assim, para os outros tratamentos, existem alguns outros cremes dentais que têm uma ação semelhante, né? Mas não todas no mesmo creme dental. Então, assim, por exemplo, um creme dental normalmente que faz uma ação do branqueamento, normalmente causa um pouco de hipersensibilidade, né? O nosso não, ele promove o branqueamento e ele promove a melhora, promove um tratamento para hipersensibilidade também associado, né? Outro exemplo, né? Um creme dental para hipersensibilidade normalmente tem um sabor esquisito, né? Meio salgado, um sabor desagradável, assim como os cremes dentais desenvolvidos para ajudar no combate à gengivite, tem um sabor
ruim, né? E o nosso Restore, ele é uma delícia, né? Que para quem teve a oportunidade de experimentar, ele é um creme dental muito gostoso, o sabor dele é muito agradável, não muda o nosso paladar. Quem já experimentou escovar os dentes com creme dental e tomar um suco de laranja na sequência, não fica aquele sabor amargo, né? O nosso não é assim, a gente escova os dentes e o nosso paladar continua exatamente igual, né? E também existem alguns cremes dentais que são para queda que tem uma ação antimicrobiana, e normalmente esses cremes dentais provocam manchamento de longo prazo, né? O nosso também não provoca. Então, assim, são todos os fatores desejáveis em um creme dental, né? Que existe assim, um creme dental específico para branquear, um creme dental específico para hipersensibilidade, um creme dental específico para gengiva. Não, juntou tudo, fez um x-tudo mais ovo e criou o Restore. Tá? Por isso que eu digo assim, ele é um creme dental superior, né, em todas as características dele, pela tecnologia individual de cada um dos componentes, mas ele também, juntando tudo isso em um único produto, ficou assim, uma coisa sensacional. Não existe nada que a gente possa comparar na prateleira do supermercado com o nosso Restore, certo? Agora, falando um pouquinho com vocês sobre a abordagem com dentistas e com consumidores. A abordagem é um pouquinho diferente, tá? Qual que é a nossa orientação inicialmente, né? Agora, enquanto a gente está em fase de pré-lançamento desse produto. A gente vai esperar o lançamento oficial antes de abordar os dentistas, tá bom? Por quê? Os dentistas vão pedir comprovação científica, tá? E a Dionesse vai nos fornecer essa comprovação científica, né? Os artigos publicados depois do lançamento oficial. Então, assim, ainda não é o momento da gente marcar com a secretária do dentista um horário de ir lá falar com ele e chegar com o creme dental mostrando, né, os benefícios, tudo, porque ele vai fazer alguns questionamentos que talvez a gente ainda não tenha material para entregar na mão dele. Então, assim, o momento agora, assim, a menos que você, distribuidor, seja um dentista, então você tem uma certa autoridade, uma propriedade para falar um pouco mais sobre o produto de igual para igual, mas os distribuidores que não são dentistas vão tentar abordar o dentista com um tema polêmico desse, não vai dar certo, tá? Então, assim, não é o momento agora ainda para distribuidor que não é dentista conversar com dentistas, tá bom? Quem já é dentista pode até levar já o produto para os seus colegas, já começar a mostrar os benefícios, tá? Porque vai estar falando de igual para igual, mas distribuidores que ainda não são, foca primeiro no distribuidor final, tá bom? Quando vocês forem, né, depois que tiver o lançamento, a gente tiver todo o material em mãos e vocês forem abordar o dentista, lembra que toda mudança, assim, o Restore, gente, ele é uma quebra de paradigma muito forte, né, para o meio odontológico, para os profissionais da área. Isso vai causar um desconforto, né? A hora que você falar que ele é um creme dental sem flúor, né, o dentista vai virar um bicho, vai virar um cão, né? Então, assim, você precisa respeitar essa opinião dele, porque é uma coisa assim que ele acreditou a vida inteira, e assim, não é que ele está errado, né, mas está se descobrindo outras coisas associadas ao uso do flúor que precisam ser pontuadas, né? Então, assim, a ciência evolui e toda vez que muda alguma coisa gera um desconforto, né? Então, assim, quando eu fiz faculdade, naquela época já existia um certo apelo a essa toxicidade do flúor, né, nesse exagero, né? Quando eu era criança, o dentista colocava uma moldeira cheia de flúor e enfiava, assim, ficava aquele gel, né, transbordando. Hoje em dia a gente não faz mais isso no consultório. Quer dizer, alguns dentistas talvez ainda façam, mas os que se atualizaram não fazem mais isso não é mais preconizado, tá? Quando que a gente aplica flúor no consultório, pelo menos no meu, a gente preconiza a aplicação do flúor somente em pacientes que têm uma predisposição muito alta a desenvolvimento de cáries, com manchas brancas, principalmente se for criança, né? Se for adulto e tiver manchas brancas, ainda assim talvez a gente faça aplicação, mas mais dificilmente, né? Principalmente nas crianças que têm muita lesão de mancha branca, que é o início da cárie, tá? Então, assim, já vem sendo estudado, né, esse exagero do flúor, essa administração alta, né, as altas doses do flúor sendo administradas, mas peraí, eu perdi a linha de raciocínio, né? Já vem sendo estudadas essa diminuição, né, no uso exagerado do flúor,
Mas assim, de abolir completamente, né, do uso odontológico, isso ainda não é uma coisa que a gente está acostumado, né, que a gente sente confortável. Então assim, que ele vai ficar desconfortável em relação a isso, vai ficar, tá? Então você precisa estar preparado com material científico, né, comprovando, olha, eu tenho aqui alguns artigos, se você quiser dar uma lida, né, eu trouxe para mostrar que isso é uma inovação completamente nova, né, dentro do mercado da odontologia e que muito em breve, provavelmente, todas as marcas comerciais vão precisar buscar por isso também, tá? Agora, você não entra em debate com o dentista se você não domina bem esse assunto, né? Por quê? Porque ele vai te fazer alguma pergunta que você invariavelmente não vai saber responder. Então, não entre em um debate à toa, tá? Não, ó, mas eu tenho aqui, tá comprovado. Não faça isso, tá? O dentista já está se sentindo desconfortável por você que não é dentista levar uma informação para ele que ele não tinha antes, tá bom? Então, assim, sempre material científico para ele dar uma olhada e depois vocês voltam a conversar, tá bom? Em caso de dúvidas, né? Por exemplo, não, mas o dentista me perguntou isso, eu não soube responder. Tá? A gente tem vários distribuidores que são dentistas na nossa equipe, você procura um deles e pergunta, tá? Se não souber responder, a gente vai procurar a resposta, tá bom? Vai ter questionamentos, é invariável, né? A gente está lidando com uma classe de profissionais que estudaram isso a vida inteira e está chegando uma coisa completamente diferente no mercado. Tá? A gente precisa ter paciência na hora de posicionar o nosso produto com os profissionais da área, tá bom? Agora, sobre conversar com os nossos consumidores. Primeiro, não vai prometer um resultado mirabolante que o produto não oferece, né? Você não vai falar assim, olha, você vai ficar com os dentes como se você tivesse feito clareamento no consultório, vai ficar mais branco até. Não existe isso, tá bom? Precisa alinhar o que o produto pode oferecer com a expectativa do cliente, tá bom? Né? Se ele é uma pessoa que tem uma hipersensibilidade muito forte, ele pode sim ser beneficiado com o nosso produto, mas pode ser que ele precise de um tratamento profissional para dessensibilizar o dente dele, tá? Então assim, pode ajudar, né? Provavelmente vai ajudar, mas tem alguns pacientes que não respondem com nada, né? A gente faz um monte de coisa para melhorar a hipersensibilidade. A hipersensibilidade é muito complicada para melhorar. Outros pacientes, qualquer coisa que a gente aplique, né, pode ser qualquer coisinha, já melhora a hipersensibilidade. Então, existem tipos e tipos de pacientes, né, que respondem muito bem, outros que não respondem tão bem, isso para todo tipo de produto. Então, tem os dentes sensíveis, olha, usa o meu porque ele tem uma nanopartícula que entra nos buraquinhos do dente e vai tampar. Tá? Vai melhorar bastante, mas se não melhorar, ele vai ter que invariavelmente procurar por um dentista, tá bom? Outra coisa, não duplique informações sem saber se são verdadeiras, né? Eu vi gente mostrando posts que achou no Instagram de um creme dental que era feito de carbono ativo, que detonou a gengiva, tinha uma imagem horrorosa lá de uma queimadura ali na gengiva. Não dá pra gente saber o que aconteceu naquela foto, gente. Não tem como a gente falar que foi o creme dental, tá? O creme dental com carvão ativado não é o caso do nosso Restore, é uma outra tecnologia, mas ele não provoca esse tipo de dano na gengiva. Então, assim, a gente precisa entender o que o paciente fez, e isso só quem vai saber é o dentista dele, né? Que tá olhando ali, que vai cuidar daquela lesão, ele que vai saber o que aconteceu, né? Ele que vai buscar, que vai investigar. Então, assim, não duplica isso. Achou uma informação no Instagram de uma pessoa que você nem conhece, antes de duplicar, procura verificar a veracidade da informação, tá bom? E se o consumidor tiver alguma pergunta mais técnica, né, alguma coisa que ele queira saber sobre o creme dental que você não sabe responder, procure os distribuidores que são dentistas, a gente vai poder explicar um pouquinho melhor, tá? Eu me coloco 100% à disposição para me chamar no particular para perguntar qualquer coisa que seja sobre o Restore, tá bom? Tô aqui à disposição de todo mundo mesmo, quem precisar de qualquer orientação, se eu não souber responder, eu vou buscar a resposta, tá bom? Mas estou aqui justamente para ajudar, porque realmente estou apaixonada cada vez mais por esse produto e não era para menos. A gente sabe que a Junesse não entrega nada que seja fora da caixa, né? Uma coisa assim, fora
fora do comum, né? Então, com toda certeza, isso também não seria um creme dental comum, tá bom? Pessoal, queria agradecer a atenção de todos, queria me colocar novamente à disposição de quem precisar falar comigo, tá bom? Pode entrar em contato, menos por e-mail, tá bom? E-mail é difícil falar comigo, eu prefiro que seja ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram, tá bom? E aí eu consigo responder todas as dúvidas. E aqui estou à disposição para quem quiser perguntar alguma coisinha, tá bom? Então, até a próxima, a gente se vê no próximo treinamento e qualquer dúvida, conte comigo, tá bom? Tamo junto, um beijo!